Este é o esquema de um conjunto de embreagem. Note que a embreagem é o elo de ligação entre o motor e o câmbio. Podemos dizer de forma resumida que quando a embreagem está acoplada, todo o torque e potência gerados no motor são transferidos para o câmbio e daí para as rodas se alguma marcha estiver engatada. Quando a embreagem é desacoplada, ou seja, quando alguém aciona o pedal da embreagem, o platô libera o disco e toda a cadeia de movimento proveniente do motor se interrompe. Reparem que o disco, então, não mantém mais contato com as partes em movimento, pois existem folgas entre o volante, o disco e o platô. Observem também que a paralisação não é imediata, só vindo a acontecer por completo após cerca de 3 segundos. Então o câmbio fica paralisado, possibilitando a troca de marchas. Apesar de tudo que a Look fez para assegurar um funcionamento perfeito e duradouro, existem diversos cuidados que precisam ser tomados no momento de sua montagem no veículo. Caso contrário, vários problemas podem acontecer gerando defeitos que não têm nada a ver com a qualidade do produto, mas podem diminuir e muito seu prazo de vida útil. A primeira providência é ter certeza de que o veículo precisa mesmo de uma embreagem nova. Muitas vezes, a causa do problema está nos cabos da embreagem e nos coxins. Por isso, verifique seu estado antes de remover o câmbio. Depois, siga cuidadosamente os seguintes passos. Primeiro passo. Veja se o volante não apresenta sulcos ou desgastes acentuados, ou se as peças apresentam vestígios de óleo ou graxa. Volantes em mau estado ou sujos de graxa ou óleo podem provocar patinação ou trepidação. Se o volante precisar retífica, siga as medidas de uma peça nova. Lembre-se, se houver óleo no compartimento, os retentores devem ser verificados e substituídos. Segundo passo. Verifique se o rolamento ou bucha guia do eixo piloto está em boas condições. O rolamento ou buchas em mau estado podem provocar desde um simples ruído até a total impossibilidade do engate de marchas. A falta dessa peça pode causar desbalanceamento e destruição do disco. Como você pode ver no esquema, mesmo depois da embreagem ter realizado seu papel e liberado completamente o disco, a transmissão de movimentos não foi interrompida. O rolamento arrasta consigo o eixo primário, não paralisando o câmbio e impedindo o engate das marchas. Terceiro passo. Verifique se o garfo da embreagem não apresenta desgastes nem deformações. E veja também se as buchas não estão desgastadas. Garfos desgastados nas áreas de contato com o rolamento forçam o mesmo contra a guia, provocando altas forças de atrito e deixando o pedal extremamente pesado. Além disso, garfos deformados causam também trepidações, dificuldades de engate e avarias no platô, como o desgaste das linguetas e do anel interno. Quarto passo. Veja se a guia do rolamento da embreagem não apresenta desgastes e se está perfeitamente assentada na superfície do câmbio. Guias avariadas têm sido a real causa de reclamações sobre pedal duro, desgastes excessivos nas linguetas e no anel do platô, trepidações e até patinações. Retentores de câmbio mal posicionados também podem calçar a traseira da guia, desalinhando-a. A Look do Brasil recomenda: em toda troca de embreagem, substitua também a guia. Quinto passo. Não dá para executar na oficina um controle completo do funcionamento do rolamento da embreagem. Após muito tempo de uso, sempre surgem desgastes na sua pista de trabalho e no anel interno. Por isso, devem ser também substituídos. Sexto passo. Limpeza geral no compartimento. Elimine qualquer vestígio de óleo, pois com a temperatura ele pode provocar a formação de névoa, contaminando o revestimento do disco e causando trepidação. Lembre-se, resíduos de óleo no compartimento são também um sinal muito claro de que precisamos trocar os retentores. Limpe o eixo piloto com muita atenção, eliminando as oxidações que normalmente se formam e as crostas de graxa, contaminadas por sujeiras que podem prejudicar o perfeito deslizamento do disco sobre o eixo. Sétimo passo. Para obter uma embreagem macia e de boa modulação, lubrifique agora os seguintes pontos: articulações do garfo, guia do rolamento
e dedos do garfo. Lubrifique também o rolamento ou bucha do eixo piloto. Buchas sem lubrificação, mesmo novas, provocam ruídos ao se arrancar com o veículo. Tenha o mesmo cuidado com a parte estriada do eixo piloto. Ela deve permitir por toda a vida útil da embreagem que o disco deslize suavemente no eixo, interrompendo com precisão as rotações do motor para o câmbio. Quando o disco não desliza suavemente sobre o eixo, ele não se libera do volante e, portanto, não interrompe a rotação do câmbio. Dificuldades na troca de marchas e marcha a ré arranhando são sintomas dessa anomalia. No entanto, observem, a embreagem está totalmente em ordem. Os excessos de graxa devem ser removidos. Com a ação de altas temperaturas e altas rotações, eles podem atingir o revestimento do disco, provocando trepidação e patinação. Oitavo passo. Verifique se o disco corre livremente no eixo piloto e se o rolamento desliza livremente. Nono passo. Veja também se o volante está limpo e seco. 10º passo. Verifique sempre o lado correto de montagem que está gravado no disco. Se for instalado na posição errada, o disco não libera e o seu amortecedor pode até ser destruído. 11º passo. Use sempre ferramenta para centralização do disco no volante. Um eixo piloto usado normalmente é suficiente. Lembre-se de que discos fora do alinhamento dificultam a introdução do câmbio e podem sofrer amassamentos no furo estriado, que causam sérias dificuldades no engate de marchas. 12º passo. Verifique se o platô não sofreu nenhum impacto que danificou a sua capacidade de liberar o disco. Quedas, por exemplo, podem danificar uma ou mais de suas molas tangenciais, inutilizando por completo o platô. Peças assim não devem ser montadas. 13º passo. Monte o platô já atuado com o cabo de vela. Uma boa parte dos problemas de trepidação e vibração no pedal da embreagem vem de deformações ou empenamentos que surgem quando se instala o platô no volante, provocando desníveis nas linguetas. Quando se monta um platô já atuado e calçado com o cabo de vela, o mesmo já se apoia totalmente no volante, eliminando totalmente a possibilidade de deformações e dispensando dessa maneira a necessidade de apertar os parafusos em forma de cruz. Notem que o disco está completamente livre. O cabo de vela pode ser facilmente retirado e o resultado é uma montagem perfeita. 14º passo. Certifique-se de que os parafusos estão apertados com o torque recomendado pelos fabricantes dos veículos. 15º passo. Verifique cuidadosamente as guias de centralização entre motor e câmbio. Buchas quebradas ou faltantes devem ser imediatamente reparadas. A falta de centralização pode ocasionar desde a não paralisação do disco, que dificulta ou impossibilita o engate de marchas, até sua quebra. 16º passo. Instale corretamente o câmbio, tomando o máximo de cuidado para não amassar as estrias do cubo de disco. O peso do câmbio também não pode ser transferido para o disco, sob o risco de empená-lo e comprometê-lo em definitivo. Portanto, muito cuidado. 17º passo. Logo após a montagem, regule a folga do rolamento da embreagem de acordo com a especificação do fabricante do veículo. A forma mais segura é verificar essa folga diretamente na alavanca do garfo. Os veículos mais modernos trabalham com rolamentos de contato permanente. Nesse caso, regule apenas o curso do pedal. 18º passo. Para finalizar seu trabalho com chave de ouro, faça um teste com o veículo, certificando-se na prática da força do pedal, da altura de acoplamento, do engate de marchas, da ausência de trepidação. Agindo assim, você obterá das embreagens Look o desempenho esperado e terá clientes realmente satisfeitos, usufruindo ao máximo as vantagens de utilizar corretamente instalados em seus veículos produtos com a mais avançada tecnologia do mundo, internacionalmente conhecidos por sua segurança, resistência
e confiabilidade.